Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da B3SA3, pregão desta quinta-feira, dia 6 de maio. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Procedimento simples, parte de baixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele e deixe o sino das notificações devidamente ativado. E aproveite ao máximo todo o conteúdo do canal, principalmente o conteúdo existente de aprendizado. Vamos então aqui falar nessa análise especial, falando aqui de gráfico anual, gráfico quadrimestral, mensal, semanal e diário, com o objetivo de quê? De olhar um panorama geral do papel desde o longo prazo até o curto prazo. Está interessante para compra, para venda, está interessante para aguardar algum cenário para compra novamente, enfim, vamos falar desse papel em diversos prazos operacionais. Mas antes de mais nada, vamos aqui rodar a vinheta. Então vamos lá, começando pelo gráfico anual. Então nós temos um ativo que está em tendência de alta, só que passando por uma correção nesse ano. Correção é um movimento contrário. Dois candles muito fortes para cima nos dois últimos anos. O ano passado subiu aí 49,95% em plena período aí de pandemia, do Covid. Então a gente teve esse movimento muito forte para cima, que reforça a chance de olhar para esse ano que está caindo e monitorar uma nova sinalização para cima para buscar uma entrada. Justamente são os momentos costumam ser os momentos mais interessantes de buscar compra de prazo maior, quando você tem um cenário alinhado para cima e um movimento contrário, um movimento de queda, para pensar em compra de prazo maior, de ficar mais tempo posicionado. Não tem nenhum sinal ainda de baixa, no sentido de mudança desse movimento de alta do gráfico anual para um movimento de queda, não tem ainda algo nesse sentido. No gráfico quadrimestral também segue em tendência de alta. Aqui foi o período ali, esse candle, cada candle desse aqui representa ali 80 pregões, 80 dias úteis, algo próximo ali de um quadrimestre. Então a gente tem aqui tendência de alta, só que agora aqui sim perdeu a mínima do candle anterior. Então aqui está reforçando a chance de se ter algum movimento de baixa do preço, podendo testar níveis de suporte, como por exemplo uma região aqui dos R$ 44,80. Eu vou colocar no gráfico de menor precisidade, que é o mensal, um Fibonacci daqui para cá, que aí vai ter outra região ali um pouco abaixo dos R$ 48 como um patamar de suporte. Mas o fato é que é justamente um pouco abaixo, na faixa dos 47,70 até um patamar aqui de 44,80 é a principal zona de suporte para ficar de olho numa possível sinalização de alta em um prazo menor, como por exemplo um gráfico mensal, para se abrir essa operação de compra. Abriria compra aqui agora de prazo maior? Não. Por quê? Porque aí está na correção, mas não tem ainda nenhuma sinalização de entrada. E não está batendo num nível de suporte ainda, pelo menos nesse tempo gráfico. Se fosse para arriscar a entrada sem nenhum sinal de alta, aguardaria lá perto da região dos 44,80, mais próximo, R$ 45 arredondando, mais próximo dessa região, ficaria mais interessado em compra de prazo maior em B3SA3. Então quem estava comprado está gerando uma sinalização aqui de ter algo para baixo, ou mesmo de ficar um pouco mais lateral, ou seja, não está apoiando ainda abrir a operação de compra de cara, na minha opinião, em cima do papel. A não ser que seja aquela que você não está aguardando sinal de alta, vou botar um pouquinho de capital pensando num prazo mais longo. No mensal, nós temos uma tendência indefinida, mas com viés de baixa. Você está dando um movimento de queda que está apontando para entrar numa tendência de baixa se perder essa mínima aqui localizada em 48,95. Por que com viés de baixa? Porque ela gerou aqui uma queda, tendência indefinida, e aqui no mês passado, no mês de abril, ela gerou uma sinalização positiva de fundo, de ter algo para cima. O que ela fez? Reverteu aqui nesse mês de maio, está perdendo a mínima do mês de março. Isso anula o sinal de alta e cria-se uma expectativa de se ter algo para baixo, de poder vir mais para baixo. E falando algo mais para baixo, a gente está falando de suporte 49,60 até os 49,12. Depois disso, outra região de muito teste aqui é a região em torno dos 45,39, que é próximo daqueles 44,80 comentado no gráfico aqui quadrimestral. E o Fibonacci que eu falei que eu ia colocar aqui, está aqui o Fibonacci. Colocando o Fibonacci aqui nesse ponto, temos a retração de 38,2% de todo esse movimento forte de subida, se encontra em 47,66.
Então, para mim, qual seria a estratégia então de entrada, já que não compraria de imediato agora? Inclusive, para quem está comprado, seria um sinal de saída. Estava comprado, aí gerou um fundo ascendente, não anda e volta e perde a mínima desse fundo, é um sinal de possível saída numa posição comprada, né, de médio para longo prazo, aí quem está comprando médio a longo prazo. Trocar por um outro ativo. E como voltaria? Se voltar aqui, se o preço vem, entra na região de 47,66 até os R$ 45, número redondo, arredondando aqui, e gera algum sinal de alta, um fundo aqui, apesar de estar dentro de tecnicamente dentro de uma tendência de baixa, mas a minha interpretação seria de que isso aqui é uma correção em ABC, em 2 etapas desse longo movimento de subida. Como a gente não tem certeza se é isso mesmo ou se vai despencar, a gente aguarda algum sinal de alta em cima de um nível de suporte, que aí seria o ponto de entrada. Então essa para mim, o que eu estou desenhando aqui é uma forma de buscar uma entrada nesse papel. Ficaria mais interessado em compra dessa forma, pensando num prazo maior, pensando em segurar essa posição por 3 a 10 meses. No gráfico semanal, a tendência é de baixa. Topos e fundos descendentes. No mensal a tendência ainda está indefinida, lembrando que vira para baixo se perder os 48,95, reforçando a chance de buscar 47,66, buscar o suporte em R$ 45,39, R$ 45,40 e R$ 44,80 são os 3 níveis mais significativos de suporte, lembrando que ainda tem suporte imediato nos 49,60. No gráfico semanal, a tendência então de baixa, a gente está falando no semanal, então a gente está falando de curto a médio prazo, tendência de baixa, 3 semanas muito fortes para baixo por enquanto no papel, aumentando a probabilidade de queda, gerando um pivôzinho de baixa. Quando a gente fala de pivô de baixa, que é essa formação aqui, ó, da perda de um fundo após um topo descendente, então a gente tem aqui esse pivô de baixa, que com ele ocorrendo no gráfico, conseguimos fazer uma projeção, por exemplo, alternada para ver quais são os níveis de projeção de queda, de expectativa de queda para essa formação que está sendo gerada. Primeira expectativa, 49,73, que se encaixa justamente com a região de suporte aqui desse fundo. Então, um ponto que pode parar de cair e começar a reverter, mas não tem ainda nenhum sinal para isso. Tem um sinal de perda justamente de fundo. E a outro ponto é 45,81, que se vocês lembrarem é aquela região que vai para baixo dos 47,66 e se aproxima da região lá dos 45,40. Então é um nível mais relevante de suporte. Se o ativo voltar principalmente para essa faixa dos 45,80 até os 44,80, essa é a região mais relevante na minha opinião de suporte, o lugar onde pode trazer oportunidade de compra, principalmente usando o gráfico mensal. Por aqui, para gerar alguma compra aqui nesse nível de suporte é bater aqui nessa região e gerar algum fundo arriscando mais contra a tendência. Mas sem arriscar contra a tendência, se quiser alguma operação a favor da tendência, teria que ter realmente algo assim acontecendo já para cima de toda essa região aqui de fundos anteriores. Dessa região que teve várias sombras inferiores, e aqui também que era um patamar de suporte, só teve uma vez que conseguiu fechar abaixo e já voltou para cima da região ali em torno dos 51,75. Então, por enquanto, alinhada para baixo no curto a médio prazo, indefinida no gráfico mensal no médio a longo prazo, mas apontando ainda mais para baixo, o gráfico quadrimestral também perdendo a mínima do que no anterior, então cenário mais de baixa. No gráfico diário, o que nós temos no curto prazo é uma tendência de baixa no papel, topos e fundos descendentes. Gera sinal de alta, cai. Gera sinal de alta, cai. Gera sinal de alta, bate na média, cai. Gera outro sinal de alta, está caindo de novo, está perdendo a mínima desse fundo. Quem está comprado, não estava comprado no swing trade, comprou aqui ou já estava comprado no curto prazo, perdeu a mínima de um fundo que foi gerado, seria sinal de saída, porque quando você tem essa perda de mínimo, você aumenta a probabilidade de ter algo mais para baixo. Não é uma garantia que vai ter algo muito mais forte para baixo, mas o caminho mais provável que a gente viu no gráfico semanal, no gráfico quadrimestral, é de ter algo mais para baixo, de testar níveis de preço mais abaixo desde os 49,60, passando pelos 47,60, indo lá para casa dos 45. Então são níveis de preço importantes para serem avaliados, mas até agora não tem nenhum sinal de mudança da atual tendência de baixa do preço desse ativo no curto prazo. Então, resumindo, essa ação para se buscar, por exemplo, compra de swing trade, o que deveria acontecer? Algo assim, ó, vem aqui embaixo e vai lá, volta para cima dessa região de vários fundos anteriores
E acima da média gera um fundo ascendente acima dessa região, e da média móvel exponencial 13 períodos gera um fundo ascendente para arriscar alguma compra de curto prazo na B3. Nesse momento eu não vejo entrada nem no diário, não vejo entrada nem no semanal e nem no gráfico mensal. Entrada que eu digo não que não vá subir. Dentro da minha metodologia não se encaixa compra nesse momento em B3, não seria o ativo que eu estaria colocando na carteira nesse momento. Aguardarei algo mais para se ter algum indício, algum sinal de força por parte dos compradores, algum rastro aqui no gráfico que aumente a probabilidade ou a expectativa de subida do preço desse ativo, e aí sim montar uma estratégia de compra no papel dentro das várias que eu cheguei a comentar já aqui em diferentes tempos gráficos. É isso, amigos. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que tenha sido útil essa análise especial para você. Se foi, deixa um like, um joinha. Pode ser em termos de aprendizado, em termos de leitura aí do cenário de B3. Deixe seu like, agradeço demais. Um grande abraço e até a nossa próxima análise especial.